Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um programa Rota Livre para todos os 196 países do mundo e também aqui na nossa Serra Gaúcha através do canal 15 da RVT TV. O Rota Livre vai muito além do destino, falando sobre viagens nacionais e internacionais, turismo, lazer, gastronomia, um pouco de tudo e com certeza hoje vai ser muito especial. É verdade, a nossa convidada hoje é Karen Han Richter, da Trip Travel Tour, e vai falar sobre intercâmbio, um tema que gera muitas dúvidas, né, Sofia? Nossa, e o sonho de muita gente. Muito obrigada por estar aqui hoje, Karen. Obrigada pelo convite, gurias. Adorando estar aqui com vocês. Bom, e também conosco no programa de hoje, o nosso querido casal Militz e Protásio, do Viajando pelo Vinho, e a nossa viajante Karine Aglaé, do Viagens Mais Dicas. Bom, a gente já volta com mais detalhes sobre intercâmbios. Voltamos com a Rota Livre e eu já aproveito e deixo o convite para você compartilhar o nosso vídeo aí, o nosso programa através do YouTube. Bom, o Rota Livre também está presente nas redes sociais, no Instagram Rota Livre TV. E agora vamos falar sobre o sonho de muita gente. Muita gente adolescente ou adulto que não conseguiu cumprir o sonho adolescente, não é mesmo? Karen, muito obrigada pela presença hoje. E bom, falando sobre intercâmbio, mas não falando ainda. Qual é a tua história de viajante? Onde tu já andou? Nos conta um pouquinho mais. Então, né, gurias, eu sou formada em turismo e estou nessa área desde 1994, trabalhando com intercâmbios na Trip and Travel. Conheço mais de 35 países e, sem dúvida, assim, os países que moram no meu coração é a Austrália, acho que é um país fascinante, né, e vários lugares dos Estados Unidos, Canadá é um país muito bacana também. Tem vários, né, mas esses eu acho que são bem especiais. Muito legal. Bom, e agora puxando um pouquinho, né, para o intercâmbio, conta pra gente o que é o intercâmbio e como que ele funciona na prática. Então o intercâmbio, ele começou lá no pós-Segunda Guerra Mundial, né, bem antigo. Algumas pessoas ainda têm a ideia do intercâmbio que, eu vou e alguém tem que vir para minha casa, né, isso não funciona mais assim. Hoje em dia os intercâmbios, existem muitas modalidades de intercâmbio, né, então o intercâmbio, ele é desde 2 semanas até 4 anos, né, são intercâmbios para falar inglês, são intercâmbio de línguas, são intercâmbios para cursar o ensino médio, então tem várias modalidades e na verdade a pessoa hoje ela pode moldar como ela quer fazer o seu programa de curso ou intercâmbio, né, no exterior. Que legal, não é mesmo? Eu fiz 2 intercâmbios já e foram life-changing experiences, que a gente fala, mudança de vida completa. Você sempre volta diferente, né, de uma viagem. De uma viagem sim, mas de intercâmbio mais. Mais ainda. Mas aproveitando aqui, a gente também entrevista a apresentadora, conta onde foram os teus. Bom, eu morei nos Estados Unidos, morei na Espanha por causa do intercâmbio da minha mãe, na verdade, quando ela fez o estágio doutoral dela na Espanha, em Sevilha, a gente morou lá. E, dado isso, a gente não foi com uma agência de intercâmbio nesse caso, né? Mas a gente morou, estudou e etc. Viveu toda a experiência de ser espanhol e foi muito legal. E depois disso, no ensino médio, com 16 anos, eu morei nos Estados Unidos, em Indiana, que é um estado, gente, que só tem neve, milho. E basicamente é isso, mas é muito legal. A gente viveu muito sonho americano, assim. Então foi muito interessante. Eu fui com uma ONG chamada Partners of the Americas, que eu sou grata até hoje pela existência. A gente vai falar mais sobre o Partners ainda também nesse programa de hoje. Mas assim, continuando, Karen, quanto tempo tu traz, assim, que seria o ideal para que as pessoas se organizassem para fazer um intercâmbio? Para se inscrever no intercâmbio. Então, assim, né, gurias, muitos países têm exigências de vistos, que às vezes podem ser demorados, enfim, então a gente tem que ver para onde a pessoa vai, né? Mas dependendo, tu consegue organizar um intercâmbio, vamos supor, eu tô de férias, quero fazer 1 mês de curso no exterior. Dependendo da situação, a gente consegue organizar em 2, 3 meses, né? Agora, programas mais longos, como o ensino médio no exterior, que daí exige, assim, notas escolares, daí a gente normalmente pede 1 ano de antecedência para a pessoa se organizar e poder conseguir vaga na escola, né, família, ou até mesmo ficar na própria escola, né, então depende do programa, mas eu diria assim, pelo menos uns 6 meses antes para ter
flexibilidade até de, não confirmou essa, vamos para essa opção, né? Bom, a minha primeira pergunta para ti foi como o intercâmbio funciona na prática. Mas se for a gente falar agora sobre um passo a passo, qual é o primeiro passo? Se inscrever numa escola internacional? O primeiro passo acho que é vir para a agência e tirar todas as dúvidas, porque na verdade existem muitas opções, né, Amanda? Eu acho que isso às vezes confunde as pessoas, porque, o que eu posso fazer? Quais são as minhas opções de intercâmbio? Então, e o que funciona para um, daqui a pouco não funciona para o outro, né? Então, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, tem intercâmbios de família que pode ir o pai, a mãe, ou só a mãe, com criança a partir de 5 anos de idade, né? Então, vamos supor, vai toda a família fazer um curso de inglês, né? Então, dá para a gente fazer, dependendo, a gente pode fazer toda uma programação, faz um curso de inglês, depois faz um summer camp ou um winter camp, que são os programas de férias de 2 semanas no nosso verão e no nosso inverno, depois tem a parte do high school, do ensino médio, daí depois que termina a faculdade tem os cursos de inglês ou de francês, enfim, tem o curso de língua, porque às vezes a pessoa não teve a oportunidade de aprender uma língua durante durante o seu período escolar, aprender tão bem, e vai quando está na faculdade, passa, tranca e vai ficar 6 meses ou um período, que eu acho que para tu voltar fluente na língua, tu que fizeste esse intercâmbio, né, Sofia? Eu acredito que no mínimo uns 6 meses para a pessoa realmente voltar com uma fluência na língua que ela escolheu, né? E antigamente era só inglês. Hoje em dia a gente tem uma variedade muito grande de países onde a pessoa pode ir para aprender línguas diferentes. Então, francês, espanhol, alemão, italiano, para todos esses países a gente tem cursos de línguas e intercâmbios também de ensino médio, né? Que é muito bacana. E tem as opções também, que muitas pessoas perguntam, eu posso trabalhar, né? Então, intercâmbios com trabalho, que a pessoa pode ir, tá se mantendo durante esse período. Isso que está aparecendo ali na TV são os nossos grupos dos adolescentes, que eles vão com acompanhamento de guia, que seria uma primeira experiência, né? Não quero que meu filho vá sozinho, vai chegar lá, como é que vai ser? A pessoa fica com dúvida, inseguro. Então, a gente tem esses programas com acompanhamento desde o Brasil para esses estudantes. E tem um quesito que eu acho muito importante, né? Bate o microfone, desculpa, produção. Mas tem um quesito que eu acho muito importante, que é justamente a independência que a pessoa tem após o intercâmbio. Claro, né? claro. Tem muitos adolescentes, por exemplo, que a gente consegue ver eles completamente modificados depois de ter passado por uma experiência, porque, querendo ou não, ele está sozinho num ambiente completamente diferente, por mais que tenham nesses grupos pessoas conhecidas, ele está numa situação muito diferente da dele. Sim, né? mesmo indo com o grupo, ele tem experiências onde ele vai estar ali por ele sozinho, né? Nem que seja na hora que fecha a porta do quarto, tô ali sozinho, né? Tem que lavar roupa, tem que pegar ônibus, tem que fazer uma série de coisas que muitos deles não estão acostumados a fazer isso aqui no Brasil antes de embarcar, né? Nunca fizeram. Nós recebemos uma pergunta através do nosso Instagram, que a gente vai publicando, né, quais são os temas que vão ter aqui no programa, e uma pessoa deixou pra gente aqui a pergunta se é possível trabalhar e fazer intercâmbio ao mesmo tempo. Sim, então existem países, né, como eu tinha comentado rapidamente anteriormente, existem países onde o estudante consegue estudar e trabalhar. Daí cada país tem uma exigência com um número mínimo de semanas para estudar, né, e aí o visto permite estudar num período e trabalhar no outro. Então, por exemplo, Canadá, África do Sul, Irlanda, Austrália, então são alguns dos exemplos, né, Emirados Árabes também, né, são alguns dos exemplos de países que eles conseguem estudar e trabalhar. Interessante, não é mesmo? Mas de qualquer jeito, assim, independente do que a pessoa estiver fazendo agora, muita gente pesquisa muito sobre o intercâmbio, fica curioso, pergunta. Eu recebo todo dia perguntas sobre intercâmbio e eu nem trabalho com isso diretamente. Mas, de qualquer forma, tendo toda essa experiência da Trip Travel, o que tu sente, assim, que é o intercâmbio ideal para a pessoa? Então, eu acho que cada pessoa tem o seu perfil, né? O intercâmbio que tem o meu coração foi o mesmo que tu fizeste, né, Sofia, que é o high school, que foi o que eu fiz quando eu tinha 16 anos, porque eu acho que esse programa é aquele que tu realmente entra na vida, né? É aquela coisa de filme mesmo, né? Tu entra na vida com a escola, com família, ou hoje tem experiência de morar na própria escola também, e tu vai numa fase da tua vida ali que tu tá descobrindo várias coisas, né? Eu acho que é especial. Para mim, o high school ele é muito especial. Mas, claro, o intercâmbio, quem não tem a oportunidade de fazer porque esse intercâmbio ele é com data marcada, ele é enquanto tu estás no ensino médio, e ter uma experiência de fazer um curso, morar fora e ficar 3 meses, 2 meses,
é maravilhoso, né? A pessoa sempre vai estar ali aprendendo coisas novas e conhecendo pessoas novas. Eu acho que o bacana do intercâmbio é isso, tu vai para uma escola e tem gente do mundo todo ali estudando contigo, né? Então isso é fantástico, porque tu volta com pessoas que tu conhece, um italiano, francês, japonês, né? Então acho que isso te enriquece muito culturalmente, né? A gente sai desse nosso mundo e consegue ver o mundo lá fora de fato, né? Então acho que depende do momento, mas tem intercâmbio para todo mundo. Acho que isso é importante as pessoas saberem. Tô muito velho. Não tá. Uma vez eu atendi um senhor de 80 anos para fazer intercâmbio, Que né? legal. Então, assim, depois teve uma senhora que foi para a Itália com 80 e poucos também. Então, assim, eu acho que basta querer, né? Eu acho que daí a gente pode, a pessoa tendo vontade já é meio caminho andado, né? Bom, e fazendo um adendo sobre isso que tu falou de pessoas que têm um pouco mais de idade, não somente jovens estudarem, né? Tu comentou conosco antes do início do programa que tem um projeto agora para os 40 a mais, nos fale sobre ele, por favor. É porque às vezes a pessoa tem mais de 40 e não quer ficar com um colega de 16 anos na sala de aula, né? Então algumas escolas têm esse programa que é o 40 plus, 45 plus, né? Os 40 a mais. E a gente está esse ano, então, de 2026, lançando 2 grupos, um para Nova York, em abril, e um para Malta, final de maio, onde a gente vai estar levando pessoas nessa faixa etária, fazendo um grupo mesmo, né? Assim como a gente tem o grupo dos adolescentes, que a gente vai ter em julho, nas férias de julho, a gente tem esses 2, um em abril, um em maio, para quem quer ter essa experiência e às vezes não também está inseguro de ir sozinho, né? Quer ir com alguém, quer ir com pessoas conhecidas, a gente está lançando esses produtos aí para 2026. Não, eu gosto de dizer que a produção desse programa é muito boa, porque ela juntou a Trip Travel com a Karen e a Costa Luca da Sofia e todo mundo viaja feliz fazendo o seu intercâmbio. Exatamente. Mas é muito interessante, assim, a gente vê. Primeiro que eu estava comentando com a Karen agora, é muito importante a pessoa ter ciência do que ela realmente quer, primeiro de tudo, para fazer um visto. Às vezes não é uma coisa muito fácil. Tem vistos que são realmente mais difíceis de tirar, de uma longa estadia, enfim. E ela precisa ter uma assessoria muito recomendada, assim, muito preparada para isso. E claro que a Costa Luca vai ser a solução para vocês, né, nossos queridos telespectadores. De qualquer jeito, eu acho isso muito interessante. Mas, Karen, finalizando aqui, já chegando para o final, para quem tem esse sonho de fazer intercâmbio, qual é a tua mensagem final ali naquela câmera pra gente? A minha mensagem é que não desista, porque hoje em dia tem intercâmbio para todos os tipos de pessoa, para todos os bolsos, que tem gente que acha que é muito caro, né? Então, acho que a gente consegue lá na Trip Travel acomodar os sonhos de todos. Não desistam, porque é a melhor experiência da vida. Bom, Karen, eu vou te agradecer. E enquanto a gente vai comer um docinho do Doce Mundo de Elizabeth, a gente vai passar aí na tela para vocês como foi a cobertura do segundo encontro das Maravigoldes em Canoas. Na tela, produção. Eu sou a Vitória Tchecker, eu sou advogada especialista em redução de dívidas e auxilio também outras advogadas a produzirem conteúdo na internet. Então, estar num ambiente que a gente pode se conectar com outras pessoas, mostrar que o digital ele é possível, eu adoro, assim, eu adoro estar em ambientes assim. E é super importante, né, Vitória? Deixa uma dica aí para os nossos telespectadores que querem seguir com a carreira de advocacia na frente do digital. Primeira coisa, tu tem que ter coragem e esquecer dos outros e colocar tua cara no digital, porque a tua marca precisa de um rosto. Por mais que a gente seja o escritório de advocacia, a gente tem que representar os nossos clientes. Cíntia, a constelação empresarial, o que ela traz exatamente? Bom, ela é muito importante, principalmente para a evolução da própria empresa. Porque assim como na família nós temos um sistema, a empresa também. Então, muitas vezes, tem questões ocultas que estão atrapalhando a produtividade, as vendas, os relacionamentos com sócios. Então, a constelação consegue resolver essas questões para fluir com mais harmonia, com mais prosperidade, né? E também trazer mais qualidade de vida para as pessoas que estão dentro da empresa. Nos conta um pouco mais do que é esse estúdio que a gente está tendo aqui no evento. Então, a gente trouxe uma inovação, né, para sair um pouquinho da questão da cabine, assim, fazer uma coisa mais personalizada. Então, a gente tem um fotógrafo profissional e a entrega da foto de maneira digital e não só impressa. Então, dá uma qualidade melhor para o serviço, traz um glamour, né, para esse serviço aí do que o pessoal costuma usar o totem. Agora tem um serviço diferenciado com a Scope Fotografia. Muito obrigada e vai com a próxima Fala Empreendedora Maravilhosa. Letícia, como o bem-estar influencia na vida das mulheres empreendedoras? Nossa, influencia aí muito, né? Nós que temos essa rotina muito corrida, né? É importante a gente ter um momentinho de bem-estar e cuidar da nossa saúde, né? E lá nos teus atendimentos, no teu espaço, o que tu oferece? Eu ofereço massoterapia, além de reiki, cone chinês. Então a gente tem todo um tratamento para o cuidado da saúde,
seja das mulheres, do público masculino também, né? A gente atende todos os públicos lá dentro do Conexão. E agora, continuando aqui com a Michelle. Michelle, fala um pouquinho pra gente como é o teu trabalho no espaço, então, de bem-estar e saúde. A acupuntura, ela cuida tanto de questões físicas como de questões emocionais. Então, qualquer tipo de dor, da dorzinha de cabeça, da TPM, até uma dor na coluna, uma dor mais séria, assim, a gente consegue tratar na acupuntura. E questões emocionais, ansiedade, depressão, pânico, compulsão alimentar e dentre outros. Então eu deixo aqui para vocês que nos acompanham no Rota Livre a indicação do trabalho dessas duas mulheres maravilhosas que atendem no centro de Canoas e juntas no mesmo espaço. Assistindo agora esse vídeo das Maravigolds, foi bom, né? Nossa, tava maravilhoso. E realmente, né? A Vivi é excepcional. Muito obrigada pelo convite. E eu acho que ainda vai ter mais de Maravigolds por aí. Vai ter sim. Mas a gente vai deixar vocês curiosos sobre quando vai passar mais sobre esse super evento. Mas falando sobre super, vamos adoçar a vida? Olha, Doce Mundo de Elizabeth, como sempre, é o melhor patrocinador possível, porque eles nos mandam docinhos lindos. Olha isso, câmera, vamos focar aqui. Olha que coisa mais linda. Isso aqui, hoje eles nos mandaram um beijinho, nos mandaram brigadeiro de paçoca, brigadeiro com chocolate meio amargo, a belga meio amargo, e brigadeiro com chocolate branco, uma delícia. Todos eles são maravilhosos, feitos brigadeiros gourmet, perfeitos para o seu evento. Então, assim, ó, aqui na Poa Streaming e no Rota Livre, o Doce Mundo de Elizabeth sempre é a certeza de nossas delícias, não é mesmo? Até porque o Doce Mundo de Elizabeth cria o doce que tu quiser, né? A gente inventa aqui que quer falar sobre a Grécia, sobre a Europa, sobre a Alemanha, e eles criam um doce específico pra gente. Então, o que vocês imaginarem, o Doce Mundo de Elizabeth traz para vocês. Bom, e agora, com essa mensagem doce, vocês vão ficar com o nosso intervalo e na volta vai ter Viajando pelo Vinho, Viagem com Economia e mais algumas surpresas. Quando se trata de realizar o sonho de morar fora, viajar ou até mesmo obter a dupla cidadania, sabemos que o que você mais quer é ter confiança e segurança durante todo o processo. Na Costa Luca Vistos e Cidadanias, temos 100% de aprovação nos processos. Cada caso é tratado com o máximo de cuidado e dedicação. Conte com a nossa experiência e expertise para tornar o seu sonho realidade. Costa Luca, confiança que abre portas para o mundo. Bom, voltamos e eu aproveito para convidar vocês para irem lá no nosso Instagram, Rota Livre TV, e deixar a dica do país ou o estado que tu quer ver aqui no nosso programa. Agora chamamos então o casal Melitce e Protásio do Viajando pelo Vinho. O Viajando pelo Vinho hoje vai para a Colômbia, um país conhecido pelo café, pela música vibrante e também por paisagens de tirar o fôlego. E você vai se surpreender, tem muito a descobrir sobre vinho por aqui. Sabia que apesar de não ser um país tradicional na produção de vinho, a Colômbia vem crescendo no consumo e na cultura de vinhos importados? Vinhos chilenos, argentinos e espanhóis são muito apreciados, e o país já desenvolve pequenos projetos de vinhos tropicais experimentais, feitos em altitudes elevadas. É curioso, porque enquanto o café domina as plantações, algumas regiões andinas começaram a testar vinhos locais, aproveitando microclimas que lembram o Vale do Maipo ou Mendoza, só que com sabores únicos. E você sabia que Bogotá, a capital, tem bares e restaurantes que promovem wine tastings com frequência, incluindo vinhos de regiões pouco conhecidas do mundo? Isso mostra como o público colombiano está cada vez mais aberto a explorar novos sabores e harmonizações. Falando em experiências gastronômicas, em Bogotá você não pode deixar de conhecer o famoso Andrés Carne de Res, um restaurante que é praticamente um show. Música, decoração louca e pratos incríveis, perfeitos para harmonizar com vinhos robustos e divertidos. Além disso, a cidade oferece passeios turísticos fascinantes, que combinam história, arte e gastronomia e, claro, não podem faltar paradas para um bom vinho. Tá legal, né? O que é que precisa aí, velho? Dá um pouco de tempo que ele precisa.
E se você for para as ilhas, San Andrés merece destaque. Ali tomar um espumante enquanto observa as 7 cores do mar caribenho é simplesmente uma experiência única. E se você não estiver hospedado em algum dos resorts, vale a pena pagar um day use em algum dos Decameron para curtir a praia com a bebida liberada. Outra curiosidade, em Medellín, alguns chefs começaram a combinar vinhos com a culinária local, com a bandeja paisa, arepas e frutos do mar do Caribe colombiano. A harmonização não segue regras rígidas, mas o objetivo é simples, aproveitar a comida e o vinho juntos, criando experiências surpreendentes. E olha essa, a Colômbia também tem vinhos de frutas tropicais, feitos a partir de uvas híbridas ou até de frutas nativas, como maracujá e guava. Embora não sejam tradicionais, eles refletem a criatividade dos produtores locais e a capacidade de adaptar a cultura do vinho a climas inesperados. E agora uma curiosidade geral sobre o vinho. Sabia que o Brasil e a Colômbia foram dos primeiros países das Américas a importar técnicas de viticultura europeia no século XVI? Apesar do clima tropical dificultar a produção, isso abriu caminho para a cultura do vinho no continente e ajudou a popularizar a bebida nas Américas muito antes da globalização dos vinhos europeus. Para saber mais curiosidades como essa sobre viagem e vinho e também para acompanhar a agenda de eventos da região, segue a gente no Instagram, Viajando pelo Vinho, e já aproveita para dar uma olhadinha nos nossos destaques das nossas viagens para a Colômbia, onde trazemos várias experiências nossas por lá. E não esquece de seguir também o Rota Livre. Tchau, tchau! Bom, e a gente também aproveita para agradecer ao Onyx Hair Salon, que faz a produção dos nossos cabelos lá em Canoas. Eles ficam localizados na Rua Matias Velha, número 602, no centro, bem em frente ao Carrefour. E lá, claro que além dos cabelos, né, eles também fazem maquiagens e outros procedimentos para deixar a gente ainda mais bonito. Eu adoro Onyx, me sinto assim uma rainha quando eu vou lá. Me sinto em casa, adoro. E adivinha só, outra rainha está conosco hoje, porque Karine Aglaé voltou da Patagônia e veio contar da sua viagem pra gente aqui no estúdio. Karine, muito bem-vinda! Oi, muito obrigada por estar aqui com vocês novamente e tendo a oportunidade de contar como é que foi essa aventura incrível na Patagônia. Foi excelente mesmo. Mas o que vocês querem saber primeiro? A gente quer saber tudo, apesar que a gente ficou publicando muito no Instagram do Rota, assim, e os nossos telespectadores ficaram mandando palminhas, coraçõezinhos, enviaram perguntas também que a gente vai te enviar depois do programa. A gente deixou tu passear, aproveitar, mas agora a gente retomou o trabalho, né? Agora tem que todo mundo voltar ao trabalho. Mas vamos lá, Karine, nos conta mais um pouquinho sobre a Patagônia. Qual foi o roteiro? Como é que foi a viagem? Quais foram os desafios? Nos conta. Bom, vocês sabem que eu faço aquela coisa assim, compra passagem e fui, né? Então tinha umas amigas que iriam comigo, só que elas acabaram em cima da hora desistindo e eu comprei, só tinha passagem aérea, ainda faltava um trechinho ainda de Calafate para Ushuaia e 2 dias de hotel. E lá foi eu, mas eu pesquiso antes de ir, eu sei o que eu quero fazer. E percebi também que muitas coisas que eu queria fazer eram muito caras, mas muito caras, assim, tipo surreal. O mini trekking na Patagônia, 3.800, assim, eu quase caí de costas. Mas, então eu fui dessa forma, não aconselho fazer como eu, tá? Se a pessoa, por exemplo, for em alta temporada, é melhor ela fazer... Eu me arrisquei, assim, por falta de baixa temporada, porque esse do mini trekking e o trem é sempre bom reservar com antecedência. Mas então, primeiro eu cheguei em Calafate, e lá eu tinha 2 dias de hotéis na cidade, né, para poder fazer amizades já que eu estava sozinha, e já cheguei no hotel, comprei esse passeio maravilhoso, que são lagos, tinha também uma parte de arqueologia, e almocei nessa caverna. Foi, assim, uma experiência surreal, incrível, foi uma coisa assim que eu nunca vou esquecer na minha vida. O que tu comeu na caverna? Então, sabe que eu tenho um monte de restrições alimentares. Lá eles estavam comendo, era uma carne, que é uma carne típica de lá, que agora eu esqueci o nome, mas o meu era um guiso vegetariano, guiso de lenteja vegetariano, maravilhoso, dentro de um pão, apenas que eu não botei a foto aí pra vocês verem. E com vinho, né, não pode faltar. Claro, né? Na Argentina, tem que ter vinho. E depois, no dia seguinte, então, eu comecei com essa minha aventura maravilhosa, que foi meu sonho, né, gente, era o meu sonho, porque eu já tinha ido a Calafate em 2006, inclusive queria trazer umas fotos para comparar e acabei esquecendo. Então, eu queria muito andar sobre o Perito Moreno. E aí eu comprei, comprei o mini trekking, comprei muito mais em conta, direto da operadora de lá. Depois, se vocês quiserem saber como economizar em Calafate e no Ushuaia, eu vou deixar o meu Instagram, tá, para vocês me chamarem, e lá vai ter uma postagem fixada onde dizer quero que eu mando as dicas para vocês. Então eu comprei bem mais barato e foi uma aventura incrível. Não parece uns pinguins andando, olha ali. A gente precisa usar grampo nos pés, né, para não... E tem que andar de perna aberta para não bater um pé no outro. E a gente teve a maior sorte, porque não tinha neve. Esse programa dos Huskies, né, que andar de trenó, não teria, como a moto de neve também não. E não é que nevou. Nevou 2 dias e a neve ficou assim, ó, de uns 50 centímetros. Então foi um presente do universo esse passeio. Eu realizei todos os meus sonhos. Olha eu aí na moto de neve. Parece né, andando. Um filme, né? Não, e sem contar que, além disso, como não ia ter esses programas, nós alugamos um carro. Eu fiz uma amiga
Fiz uma amiga em Calafate, amiga do coração, a Cláudia, que é uma mineira, né? E aí nós duas alugamos um carro. E olha, meu desafio dirigir nessas estradas. Pneu não. A pessoa me pergunta, tá, mas botou corrente no pneu? O pneu de lá é diferente do Chile, eles já são preparados para o inverno, então eles têm uma borracha diferente, não precisa colocar corrente. É muito interessante. Porque o ano passado eu fui no Chile e tinha que colocar corrente, esse ano não. Então eu achei bem legal mesmo, foi uma aventura incrível. Mas tem mais coisas do Ushuaia. Agora vamos pro Ushuaia, né? Que até então tá bem. Pedalei. Então, eu aluguei uma bicicleta e fiz toda a costa do Lago Argentino, que é um dos maiores lagos do mundo, tá? Ele é o único que se liga no mar. Ele pega num outro rio e se liga no mar. E quando é próximo aos glaciares, ele chega a ter até 800 metros de profundidade. É algo incrível, muito legal mesmo. Ô, Karine, e o frio lá, assim, era um frio muito frio ou era um frio suportável? Depende a hora e depende onde você estava. Se for à noite, o frio era frio, ainda mais lá, assim, onde tem bastante neve e tal, mas durante o dia é quentinho, tu não usa muita roupa. E agora, se tá nevando, é frio. E você levou casaco daqui? Você alugou lá? Não, eu já tenho roupa de neve, porque eu gosto de ir todos os anos pra neve, né? Então, eu levei as minhas roupas mesmo, que são casacos bem resistentes, impermeáveis. Olha, essa aí eu fui esquiar no Cerro Castor, né? Então, tudo é roupinha minha mesmo, mas lá tem locais para locação. Sobre essa viagem, passou no Instagram da Karine, que a gente vai acreditar aqui que é o Viagens Mais Dicas, ela passou um perrengue no aeroporto, mas isso a gente não vai contar aqui, eu quero que o pessoal vá lá no teu Instagram pra ver, que é uma dica de viagem muito importante, né? Passou sobre um trem ali também, fala pra gente, Karine. Esse é o trem do fim do mundo, esse é um outro pacote que você tem que comprar antes de sair do Brasil, se estiver na outra temporada. Eu comprei lá, porque também o Papai do Céu gosta de mim, me ama, né? Tinha, mas é porque eu me arrisquei também, porque é baixa temporada, senão eu teria comprado. Agora, muita coisa que eu fiz, se você tiver carro também pra se deslocar, é bem mais em conta, porque você sempre paga os deslocamentos também do hotel para aquele local onde vai sair o programa, claro, né? Claro. E dessa viagem pra Patagônia, o que foi assim, mais marcante de tudo? O mais marcante foi andar no Perito Moreno, gente, porque assim, ó, até no meu Instagram tem um vídeo onde, se você ficar quietinha, você vai ouvir uns estrondos, assim, ó, que parece bombas. Trovoadas ou bombas, né? E daqui a pouco, se ficar atento, vai ver ele se desmanchando e se desprendendo. Então é muita emoção. Agora você imagina você andar sobre esse local, porque o iceberg, ele é neve compactada em movimento, ou seja, como se você estivesse vivenciando um terremoto a todo tempo. Claro que você não sente essa trepidação, mas em tese é a mesma coisa, porque a água embaixo. Por isso que tem limitação de idade, tá? O máximo é 65 anos para fazer isso e tem que estar com ótima forma física. Não pode ser gestante, não pode ter nenhum tipo de contusão, nem nada. Então, mas assim, a gente vai, o coração dispara, é maravilhoso. Bom, então quem tá chegando nos 60, etc, e tem corre, esse sonho, tem que... Corre, que depois não tem choro, eles não deixam mesmo. E o pessoal, outra coisa interessante que eu gostaria de comentar é que eu viajo bastante, vocês sabem, né? E eu não sou muito de agência, de pacote, essas coisas, sabe? Porque sempre tem um perrenguezinho, alguma coisinha que não deveria acontecer. E esse da Patagônia, eu convido o mundo, vão aprender com eles. Porque, gente, eles são muito profissionais, tudo que eles te dizem que vai acontecer, acontece de fato. E quando acontece diferente, é uma surpresa, é um plus, é um mimo que você ganha, é alguma coisa diferenciada. Então, olha, vale muito a pena, é muito bom mesmo o serviço deles. Fiquei encantada. Bom, tem muitas dicas e infelizmente acabou o nosso tempo de hoje. Pena, mas tá bom. Fica o convite de comer doce mundo de Elizabeth, né? Que todo mundo sabe que é a melhor doce do mundo. E agora, tá chegando o tempo. Chegou. E a gente quer deixar o convite para vocês, então, para enviarem para a gente as imagens de vídeos e fotos das viagens de vocês. Aonde vocês forem, manda para a gente através do nosso Instagram, Rota Livre TV. E hoje a gente tem imagens muito especiais dos jovens embaixadores, Youth Ambassadors do Partners of the Americas, ONG daqui do Rio Grande do Sul, nas suas viagens por Indiana, nos Estados Unidos, seu intercâmbio cultural. Fica na telinha aí para vocês junto com a nossa ficha técnica. E até o próximo Rota Livre. Ao vivo para 196 países através do canal 160 da Soul TV, o canal 15 da RBT TV na Serra Gaúcha. Nos acompanhe também no nosso canal do YouTube. Nos siga, curta os vídeos e ative as notificações. Na técnica, Eduardo Azevedo, Flávio Mota e Thales Teves. O Poa Streaming é uma emissora do grupo F Brasil e Fabiano Brasil é o diretor-geral. Baixe o app da Poa Streaming de forma gratuita na Play Store e iOS e na sua Smart TV Samsung, LG, Roku e Android TV. Os nossos apoiadores, Shopping Total, presente em todos os momentos. Ambientalize Locadora, ambientes inesquecíveis para o seu evento. Home 7200, tudo para a sua casa. E os patrocinadores do Rota Livre. Costa Luca Vistos e Cidadanias, Premiar Espumantes e Eventos, o Doce Mundo de Elizabeth, Viajando pelo Vinho, Viagem Mais Dicas, Onyx Hair Salon e Fala Empreendedora Maravi Gold.